Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. Como pensar e falar sobre Deus? O filósofo lituano-francês Emmanuel Levinas nos ajuda a compreender essa questão a partir das relações humanas. Hoje no Religare, eu recebo o professor Fabiano Vitor de Oliveira Campos. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Fabiano, prazer recebê-lo aqui no Religare. É uma honra, Flávio, estar aqui novamente, uma alegria para mim. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Fabiano, você já esteve aqui há alguns anos para falar sobre as pesquisas que você fazia sobre Emmanuel Levinas. E você concluiu em 2016 a sua tese de doutorado. Eu gostaria de começar o programa, a nossa conversa aqui, procurando compreender, de Levinas a relação que ele teve com outros autores. Ele se inspirou, ele dialogou com que filosofias no seu tempo. A partir daí, a gente seguir a nossa conversa. Levinas, ele tem uma gama de autores com os quais ele procura dialogar, Flávio. Eu destacaria, sobretudo, alguns deles. Platão, Descartes, Heidegger, Husserl, mas também Kant, um filósofo pouco conhecido ainda do público brasileiro, que é o filósofo judeu Rosenzweig, e também filósofos, os chamados filósofos da filosofia do diálogo, como Martin Buber e outros ainda. Então, mas eu penso que, procurei trabalhar mais a minha tese, sobretudo a relação de Levinas com Heidegger e Husserl, sobretudo, e Platão e Descartes. Então, esses quatro você destacou no seu trabalho. O Sim. o título do seu trabalho versa sobre a questão de Deus no Isso, pensamento de Levinas. isso. Tem como título O Ser e o Outro do Ser, a questão de Deus em Emmanuel Levinas. Sim, sim. Desses quatro autores, você destacaria algum em particular para a importância, assim, para a sua reflexão? Sim, eu penso que, em termos de oposição, eu penso que Levinas ele vai numa contramão muito acirrada em relação ao pensamento do filósofo Heidegger, que, criticando a tradição filosófica ocidental, procurou repensar a questão de Deus a partir do que a gente chama ou que, melhor dizendo, que ele chamou do horizonte do ser. Heidegger pensa que esse conceito, o conceito de ser, que nós utilizamos para caracterizar tudo que é, tudo que existe, né, seria o fundamento que nos permite entender todas as coisas. Tudo que caberia no conceito de ser. Então, o ser seria para Heidegger uma espécie de lareira, horizonte, como a própria metáfora nos indica. À medida que você se aproxima, mais ele se afasta. Então, não é possível uma compreensão total, absoluta do ser, mas ele é o que nos permite compreender, na visão de Heidegger, todas as coisas, inclusive a questão de Deus. Agora, você diz que Levinas se afasta dessa posição. Sim, porque Levinas pensa que esse viés, esse caminho, não é o mais adequado para pensar a questão de Deus. Qual é a proposta de Levinas? Para Levinas, ele procura pensar a questão de Deus pelo viés, pelo caminho da ética. A ética para Levinas ganha um novo sentido em relação à tradição ocidental. Não se trata de uma reflexão sobre o sobre o nosso modo de agir no mundo, a partir de alguns valores com os quais nós estamos acostumados, ou que orientam o nosso agir, mas para Levinas a ética é a própria relação com o outro humano. Esse outro, seja ele quem for,
A ética para Levinas é sobretudo um acontecimento, um fato. O fato de eu me encontrar com o outro significa para Levinas um chamado à responsabilidade, e é isso que ele chama de ética. E ele, então, a reflexão dele sobre Deus passa por Passa por por essa esse questão, por esse Passa por caminho, esse talvez. caminho, isso. Porque para ele, à medida em que eu sou convocado à responsabilidade pelo outro, nesse mesmo movimento é que eu, para usar uma linguagem filosófica, transcendo, eu sou elevado à relação com Deus. Então, a relação com Deus, ela está, para Levinas, intrinsecamente ligada à relação com o outro humano, Passa por essa experiência, por uma experiência humana. por uma experiência humana. Sim. Levinas, ele não gosta muito desse termo quando Ah, ele não? fala das relações humanas ou dessa relação intersubjetiva, da relação com o outro humano, porque para ele experiência está relacionada a conhecimento. E conhecimento é sempre posse, é sempre significado de dominação do outro. E para Levinas, o outro, o humano, é justamente o que me escapa. Eu domino as coisas à medida em que eu as conheço, mas o outro eu não posso dominá-lo porque ele possui uma diferença tão grande, tão significativa, que ele escapa aos meus poderes. E a minha capacidade de conceituá-lo, entendê-lo, compreendê-lo absolutamente, totalmente. Então é nesse sentido que ele não gosta muito do termo E qual experiência. seria o termo, então, adequado? Ele usa o termo intriga. Ele fala de uma intriga ética. E quando ele diz dessa intriga ética, ele fala para a gente de uma intriga que supõe, então, uma relação a três. Uma relação entre eu e o outro humano, e por aí, nesse mesmo caminho, entre eu e a transcendência divina. Sim. Eh, Nessa questão, a gente está falando de Deus aqui, tem alguma experiência propriamente religiosa? É possível identificar algo, um elemento de alguma tradição? Ele era judeu, no pensamento de Levinas? Sim, eu penso que há vários traços e os próprios comentadores sinalizam bastante, apontam bastante para essa questão. Há traços do judaísmo no pensamento de Levinas, mas eu penso que há também uma dimensão de originalidade no pensamento dele. Ele não simplesmente converte o judaísmo numa filosofia. Eu penso e procuro mostrar na tese que ao mesmo tempo em que ele traz essa herança judaica consigo, ele ao mesmo tempo ressignifica e propõe falar disso numa linguagem filosófica e debatendo, discutindo com os vários filósofos, os quais nós comentamos há pouco. Sim. A gente acabou partindo para esse tema da ética. Nas reflexões, em geral, da filosofia da religião, trabalhos sobre o problema de Deus, o tom metafísico do debate é quase onipresente, Uhum. não é? E também na teologia tem uma presença muito forte. O que significa assim, de ruptura quando Levinas propõe, não é, esse caminho para pensar Deus pela ética em relação à tradição? Como é que fica o pensamento dele, não é, frente à tradição, né? Sim. Eu vejo que Levinas ele rompe com duas vertentes, Flávio, nesse sentido. Eu vejo que ele primeiro rompe com a ideia de uma possibilidade de uma prova do que a gente chama de uma prova racional da existência de Deus, ou seja, eu usar a minha razão, a minha racionalidade, o meu pensamento e via pensamento eu chegar a uma ideia de Deus, a chegar a uma compreensão de Deus. Então Levinas recusa esse caminho, pelo menos a unilateralidade desse caminho, e ao mesmo tempo ele recusa ou pretende recusar também o fideísmo,
que é simplesmente eu acreditar e apostar, como um Pascal, por exemplo, Sim. na existência de Deus, e mediante a fé, ou um salto de fé, como um Kierkegaard, por exemplo, ele recusa também, ou ele procura não cair. Então, tanto no racionalismo, estritamente filosófico, ou então num fideísmo cego para pensar a questão de Deus. Ele vai nos dizer, quando eu penso a questão de Deus pelo viés ético, há uma racionalidade aí, mas essa racionalidade não é puramente uma racionalidade de uma busca de uma prova racional de Deus. É Deus mesmo quem se mostra, quem se revela nas relações éticas. Eu fico pensando, mas acho que a gente podia deixar isso para o segundo bloco, em experiências, perdoe-me o termo experiência, né? Seria até curioso falar, porque eu ia falar de experiências religiosas. Então, se eu trocar experiência por intriga, né? Intrigas religiosas, mas experiências religiosas do nosso cotidiano, tentando compreender como que a gente pode refletir, pensar sobre essas experiências a partir do pensamento de Levinas. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco e a gente começa a partir desse ponto, talvez, se você estiver de acordo. Ok. Nós estamos no Religare de hoje conversando sobre a questão de Deus no pensamento de Emmanuel Levinas, e Fabiano Campos é o nosso convidado. A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Fabiano Vitor Campos. Nós estamos conversando sobre a questão de Deus no pensamento de Emmanuel Levinas. No final do primeiro bloco, eu deixei aquela questão, eu sei que sua leitura é pelo viés da filosofia da religião, mas você atua no campo de ciência da religião e enfim, as vivências religiosas estão aí. Como seria possível, Fabiano, algo como tomar o pensamento, a proposta de Levinas e considerar, enfim, experiências muito concretas da vivência de pessoas, da vivência de pessoas religiosas, no cotidiano de pessoas religiosas. Como é que você veria, né? Seria possível? Eu imagino que nesse sentido, Flávio, a originalidade do pensamento de Levinas está em tirar a questão da nossa relação com Deus de um certo exclusivismo religioso. Eu acho que a proposta dele abre portas para a gente pensar que até aquele que hoje não segue uma instituição religiosa, não segue, não tem uma certa afiliação ou um vínculo com alguma religião ou alguma tradição, ele também possa fazer uma experiência de Deus. Isso porque Levinas, ao contrário do que a gente costuma pensar, por exemplo, em algumas vertentes do cristianismo, católico, por exemplo, propõe que a relação com o outro, ela nasça, ela surja a partir de uma relação com Deus, de uma relação íntima, de um encontro com Deus, é que eu vou ao outro humano. E Levinas propõe justamente a inversão, ou seja, é da relação com o outro. É claro que isso também tem em algumas partes do cristianismo. Já visto o exemplo de São Francisco de Assis, por exemplo, da relação com o leproso, que ele vai a Deus, né? E esse seria o caminho que Levinas está propondo. Então, essa relação com o ser humano, com o que é de mais concreto na nossa existência, Sim. porque não existimos só no mundo, é que nós iríamos a Deus. Então, eu penso que ao dizer dessa maneira,
ele é bem original o seu pensamento para a gente pensar, refletir até sobre aqueles que não têm, por exemplo, uma filiação, um vínculo religioso, que eles também possam fazer uma experiência de Deus. Sei, sei. Bom, eu já pude perceber que você não comunga com certas leituras que tentam também uma apropriação do pensamento de Levinas para interesses religiosos ou para questões Uhum. religiosas, né? Qual, qual a sua demarcação, né? Em que você exatamente se afasta desse tipo de leitura do filósofo lituano-francês Levinas? Eu vi, assim, na minha pesquisa que alguns comentadores, alguns críticos, leitores de Levinas tentaram fazer uma apropriação do pensamento de Levinas e um vínculo talvez muito mais estreito do que ele pretendeu com a própria religião judaica e até com com o próprio cristianismo. Alguns comentadores, a meu ver, eles incorrem num certo risco aí. Eu acho que Levinas não quer isso, não pretende. Na minha leitura, eu vi Essa aproximação, esse estreitamento. esse estreitamento. Na minha leitura, eu me afasto um pouco dessa visão e tento mostrar que ele, o tempo todo, ele dialoga com os filósofos e tenta colocar numa linguagem filosófica eh, essa relação com Deus a partir da relação com o outro, sem necessariamente se ater a uma tradição religiosa, por mais que ele jamais negue o seu vínculo com o judaísmo e por mais que a gente perceba a presença do judaísmo na sua filosofia, no seu pensamento, tanto que ele separa até mesmo as editoras nas quais ele publica os livros dele, por exemplo, que são reflexões sobre o Talmud, ele publica em certas editoras, e os livros propriamente de caráter filosófico, ele escolhe outra. Sim, sim. Uma produção bastante extensa, Bem extenso. a de Levinas. E sobre esse tema de, né, a questão de Deus, é possível identificar isso em um conjunto de obras ou o tema ele vai se apresentando em vários textos? Desde o início do pensamento dele, eu diria que essa questão atravessa o pensamento dele de uma Sei. ponta a outra. Em vários textos, Levinas ele tem muitos poucos livros que são obras pensadas no sentido de um livro mesmo, no sentido de uma sistematicidade que um livro propõe. A maioria das obras de Levinas, ela é constituída de artigos que ele foi publicando em revistas e depois, posteriormente, dada o vínculo, a relação entre os temas, ele foi reunindo e fechando em obras. Então, só que ao mesmo tempo que a gente percebe que há essa variedade, vamos dizer assim, de formas de escrito, tanto nas leituras talmúdicas quanto nos textos propriamente filosóficos, a questão de Deus está presente do início ao fim. Eu demarcaria algumas que, a meu ver, eles se atêm mais a essa questão. Eu diria que em totalidade infinito. São textos que já estão disponibilizados para o público que lê em português. Sim, sim. Inclusive eu estou citando aqui já na forma como está traduzido para o português. Nós temos totalidade infinito, de Deus que vem a ideia, e de outro modo que ser, autrement qu'être, no francês, que temos agora uma tradução de Portugal dessa obra. Você mesmo tem alguma tradução em andamento, não? Sim, tem uma tradução de O Tempo e o Outro em andamento e vamos ver aí possibilidade de publicá-lo em breve. Publicação, sim. Esse tema sobre Deus no pensamento de Levinas, ao qual você se dedica, você tem pessoas que estão interessadas também? Porque eu vejo pessoas interessadas no tema ética propriamente, outros o tema da alteridade, já vi alguma coisa também mais fora do país sobre a questão política, né?
E você trabalha com esse tema Deus. Há Uhum. uma comunidade de autores, digamos assim, um grupo de autores também interessados nisso, ou é um interesse pouco comum nos estudos de Levinas? Aqui no Brasil, de modo particular, Flávio, nós temos já alguns bons comentadores e pesquisadores sobre esse assunto, né? Eu destacaria aí o professor Pivato, que é lá do Rio Grande do Sul. Eu destacaria a obra do professor Upiano Vasque, lá da FAGE, o Nilo Ribeiro, professor Nilo Ribeiro. A meu ver, são os autores que mais se debruçaram sobre essa questão do pensamento levinasiano sobre Deus. E são obras valiosíssimas aí para aqueles que quiserem entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre esse assunto. Sim, sim. Um tema, assim, que eu observei também seu interesse no trabalho, diz respeito ao método fenomenológico, Uhum. não é? Em que ele tem assim, importância para a compreensão da temática de Deus no pensamento de Levinas? O método fenomenológico, ele é muito interessante a maneira como Levinas se apropria dele e o ressignifica, ou entende de uma nova forma e usa dele até para abordar, inclusive, a questão de Deus. Eu me Isso interesso porque nós começamos com Heidegger e estamos terminando, né, com isso, Russell. com o Russo. Mas eu fiquei bem interessado porque eu me deparei quando, nas minhas leituras, por exemplo, dessa obra a qual falávamos antes, de Deus que vem a ideia, já no início da obra, Levinas fala que procura circunstâncias fenomenológicas na qual a palavra Deus adquire sentido. É muito curioso, porque quando você fala em circunstâncias fenomenológicas, a fenomenologia é a ciência do aparecer, do que se mostra. E o que se mostra é aquilo que se mostra para a consciência, para o pensamento. Então, eu fiquei me perguntando como compreender esses termos concretude fenomenológica, circunstâncias fenomenológicas nas quais a palavra Deus, o termo Deus vem à nossa ideia, ao nosso pensamento e também aos nossos lábios, à nossa linguagem humana. E aí eu me aventurei num dos capítulos a buscar respostas para essa questão e vi o quanto que Levinas ele vai à Rússia o tempo todo na sua reflexão, e isso já desde a sua tese de doutorado foi sobre Rússia, a teoria da intuição na fenomenologia de Rússia. Então ele vai o tempo todo à Rússia, critica Rússia em alguns aspectos da sua fenomenologia e trabalha para propor, a meu ver, um novo sentido de fenomenologia. Uma fenomenologia onde o que está em questão não é mais o aparecer do objeto, do pensamento, da coisa, mas o que está em questão é a questão do sentido. O que poderíamos dizer aí aparece, em primeiro lugar, é o sentido. É o significado. E essa é a questão maior para Levinas. Então, quando ele, por exemplo, fala lá em De Deus que vem a ideia, sobre que ele busca essas circunstâncias, essa concretude fenomenológica, ele está buscando aquele território do sentido, aquele lugar onde Deus, o termo Deus, adquire sentido. Fabiano, sempre um prazer conversar com você. Obrigado por você ter acolhido o nosso convite, ter vindo aqui ao Religare para falar do tema da sua pesquisa. Eu que agradeço e é uma honra, uma alegria para mim. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado, de doutorado, de especialização. Acesse a página pucminas.br/ppgcr e lá você vai encontrar todas as informações. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.